E aí, qualquer leitura é válida? Será que eu posso ler qualquer coisa? Qualquer coisa tem a possibilidade de me acrescentar alguma coisa válida para eu poder levar para a vida, me ajudar com a minha visão de mundo, melhorando isso, né? Porque tudo que você estiver exposto, tudo que você tiver, de tudo que você estiver se alimentando, vai forjar quem você é. Vai refletir na sua personalidade, na sua forma de enxergar o mundo, na sua forma de enxergar as coisas, de resolver problemas, de ser mais amigável, de ser mais bruto. Tudo vai influenciar em como você vai responder ao mundo de alguma forma. Então, partindo dessa premissa, tudo, falando de livros, tudo que eu ler tem validade? Eu posso ler qualquer coisa? Por que eu estou falando disso? Porque eu tinha como objetivo fazer uma resenha desse livro aqui, Tudo é Rio, aqui pro YouTube, como o meu primeiro vídeo, né, do canal. Só que daí, assim que eu terminei de ler e que eu cheguei à conclusão de que eu gostei do livro, uma pessoa, um youtuber gigante aqui, que eu respeito muito e gosto muito do conteúdo dela e continuo assistindo e sou apaixonada, fez uma resenha acabando com o livro, né? Falando que o livro era péssimo. Ela não falou exatamente com essas palavras, tá, gente? Que eu tô generalizando um pouco, mas que a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente gosta e se a gente gosta desse tipo de leitura, que a gente devia rever os nossos gostos, né? Partindo desse pressuposto, eu queria levantar aqui a minha opinião de por que qualquer leitura é válida. Porém, depende do contexto do leitor. Então vamos lá. Tudo é Rio, acho que todo mundo já sabe dessa história. Esse livro é bem antigo, se eu não me engano, ele é de 2014. Ele é de uma escritora nacional, que é a Carla Madeira. Ela é mineira, se eu não me engano. E ela escreveu esse livro, que foi o primeiro livro que ela lançou. E ele foi um sucesso, né? Primeiro ela lançou para uma editora pequena, depois a Record, se eu não me engano, viu esse livro e resolveu... A Record, se não me engano, tá escrito aqui, ó, gente, tá escrito aqui. Viu esse livro e resolveu lançar ele também, e aí todo mundo falou sobre o livro e muita gente gostou muito. E geralmente as pessoas que são mais eruditas na leitura, elas tendem a criticar bastante esse livro e dizer que a escrita dele é muito rasa, e realmente os personagens não têm profundidade, realmente não tem, e que existe uma romantização da violência aqui, principalmente pelo como ela termina o livro, né? Nesse livro, se você já leu ou viu algumas resenhas a respeito dele, vai ocorrer um crime. E esse crime, no final, vai ficar meio que impune, sabe? Então, é como se fosse uma romantização desse crime, da violência doméstica, né? Da violência contra a mulher, da violência contra a criança. Sobre o que eu achei. Eu gostei do livro, realmente eu concordo com a resenha que a Tati fez, que é perfeita, mas eu gostei do livro, né? E aí, eu gostei principalmente pelo que ele diz aqui na página 133, eu vou ler aqui pra vocês. Dalva poderia ter ido embora, ido viver com a família, lá onde a música faria ela renascer aos poucos. Lá viveria de novo com Túlio, Elis, Elza, Euclides, Mateus e Isadora, e o amor seria a parte mais banal dos dias. Poderia ter denunciado a violência de Venâncio, feito ele ir pagar na cadeia. Espalhado a sua crueldade em toda a cidade, confessado ao padre o imperdoável, recebendo absolvição para odiar. Poderia ter contado tudo para a Aurora, e ter dela as palavras certas e o colo amoroso. Poderia ter encontrado um novo amor, ter tido outro filho, e com ele nos braços passar em frente aos alves, desfilando a sua volta por cima. Essa parte aqui é bem ruim, né? Porque, por exemplo, se você é mãe e perde um filho, você não dá a volta por cima por ter outro, né? Mas, sim, vamos pegar a ideia final aqui, que pra mim é o que valeu a pena a leitura desse livro. Poderia ter mudado de rua, nunca mais ter caminhado no passeio das putas. Poderia não ter cicatriz nos dedos, poderia ter se vingado, ter perdoado. Dalva poderia tantas coisas se pudesse, mas só pôde o que fez.
Quem vê de fora faz arranjos melhores, mas é dentro, bem no lugar que a gente não vê, que o não dar conta ocupa tudo. E essa parte valeu muito a pena pra mim, porque eu, pessoalmente, carrego uma culpa de não ter denunciado um crime. Eu carrego essa culpa. Poxa, por que eu não falei? Por que eu não procurei ajuda? Por que eu não denunciei? E quando ela me traz isso de que ela só fez o que pôde, é exatamente o que eu vivi naquela época. Eu fiz o que eu pude. Eu fiz apenas o que eu pude. Então, meio que essa parte do livro foi como se fosse um calma, tá tudo bem. Tá tudo bem a gente não fazer o que está no protocolo. O que deveria ser feito. Como que deveria ser feito. Aqui, ó, a regra 9, em 12 regras para a vida, fala assim, ó, presuma que a pessoa com quem você está conversando possa saber algo que você não sabe. Então, eu sempre levei isso muito para leitura. As pessoas falam assim, por que você lê um livro que você não tá gostando até o final? Eu tenho um problema realmente de largar os livros e isso é um problema pessoal. Mas eu sempre imaginei, sempre pensei que às vezes na próxima página poderia ter alguma coisa que ia mudar a minha chave. A forma como eu vejo alguma coisa. E foi isso que aconteceu nessa página especificamente dessa leitura. Mudou a forma com que eu vejo a minha própria culpa. Poxa, tá tudo bem, isso foi o que você conseguiu fazer. Dito isso, o livro ele vai contar a história basicamente sobre 3 personagens principais, que é Dalvo, Venâncio e a Lucy. E vai contar a história de uma tragédia que acontece com o casal Dalvo e Venâncio e como eles vão lidar com aquilo dali pra frente. O livro, ele não é profundo, ele é raso. Mas eu achei válida a leitura por esses motivos que eu tô te falando. E aí eu fiquei com um questionamento. Será que vale a pena ler tudo? Será que eu posso ler qualquer coisa? Quer dizer, eu posso, né? Será que eu deveria ler qualquer coisa? Primeiro, eu acho que você tem que entender por que você gostaria de ler esse livro. O que te move para ler esse livro? Qual que é a sua expectativa com aquela leitura? Dito isso, eu peguei 2 exemplos aqui da internet. O primeiro é a Malu Perini, esposa do Bruno Perini, que a Malu fala sobre estilo de vida, sobre hábitos saudáveis, e o Bruno Perini ele vai falar sobre investimentos na internet. Acredito que todo mundo conheça eles, né? Ela, especificamente, ela tinha muita dificuldade de ler livros mais complexos, né? Mais difíceis, leituras mais arrastadas. E recentemente, eu não sei quanto tempo faz, ela descobriu que ela tem dislexia. E através de alguns relatos que ela mesma trouxe para as redes sociais, durante um tempo, e eu acredito que ela faça isso até hoje, ela leu livros hot. E ela fala que esses livros melhoraram o vocabulário dela. Ajudaram ela de alguma forma a desenvolver a oratória dela. Esses foram os livros que ela conseguia ler com mais facilidade, com mais tranquilidade. E ela tem uma condição, que é a dislexia. Então, que justifica a dificuldade para ela ler outros livros mais complexos. Não que ela não leia, mas ela tem mais dificuldade. Então, imagina a gente vira e fala assim, ó, não, esses livros não são válidos. Você não é leitora. É um absurdo você gostar desse tipo de leitura. E aí a gente exclui pessoas nesse contexto, né? E às vezes eu tô escutando uma pessoa que eu admiro falar que a leitura de um livro que eu li e gostei é péssima. Você deveria sentir vergonha de gostar desse tipo de livro. Às vezes isso vai causar alguma trava em mim. E além desse exemplo da Malu Perini, tem um outro exemplo que não tem nada a ver com o livro, que é da Giana. Acho que é Giana, ela é cantora. As redes sociais dela, ela fala sobre música, ela é compositora e ela fala sobre músicas. E recentemente ela foi convidada pela Nike para poder participar do grupo lá de corredoras da Nike, né? E aí uma pessoa, um seguidor, falou para ela assim, que era um absurdo com tantas pessoas
importantes na corrida, a Nike patrocinar uma pessoa que é, tipo, aleatória, que não tem nada a ver com corrida, que não vive disso, sabe? Que isso era um absurdo. E ela trouxe um pensamento que eu acho que é muito válido pra gente levar pra tudo na vida. Geralmente, quando a gente é amador em alguma coisa, por exemplo, na leitura eu leio só por lazer, ou no esporte, as pessoas que correm. Você que é amador mesmo, não aqueles que gostam, que levam um estilo ali paralelo a um atleta, mas que não é um atleta de fato. Provavelmente você não vai se inspirar nessas pessoas, porque vai estar muito distante. A rotina de um atleta é muito distante da minha rotina. A rotina da Tati, que fez a resenha do livro, é muito distante da minha rotina. Então, às vezes, eu vou ler um livro pela indicação de uma pessoa que eu acho que é mais parecida, que tem a realidade mais parecida com a minha. Às vezes eu vou começar a fazer um esporte, mudar um estilo de vida, fazer uma atividade física, seguindo o exemplo daquela pessoa que tem a rotina mais parecida com a minha. E isso faz muito sentido pra mim quando a gente fala do sucesso das redes sociais e dos influencers, que são capazes de influenciar as outras pessoas a fazerem algum tipo de coisa. Quando a gente pega um estereótipo de uma pessoa, só aquele conjunto de habilidades pode fazer alguma coisa, limita a nossa capacidade de expandir as nossas próprias habilidades. Eu não sei se eu tô sendo muito abstrata nisso, ou se você tá conseguindo me entender, né? O meu seguidor que tá aí e que tá vendo esse vídeo, se você tá conseguindo me entender. E se você chegou até aqui, se puder se inscrever nesse canal para eu poder levar isso aqui adiante, eu ia ficar muito feliz. Muito obrigada. Partindo desse pressuposto, eu acredito que toda leitura é válida. Acredito que toda leitura é válida e só quem pode julgar a validade daquela leitura pra si é você mesmo. Eu li isso aqui e achei muito ruim. Tá. Você tem um conjunto de percepções do mundo, um contexto que te fez chegar à conclusão de que isso aqui é ruim. Mas outra pessoa deveria ler isso? Sim. Por quê? Porque ela precisa ter a opinião dela baseada na experiência dela, não baseada na experiência de outra pessoa. Hoje, com as redes sociais, a gente tem feito muito isso. A gente baseia a nossa experiência na validação de outra pessoa. Se fulano falou que é bom, então, meu Deus, eu tenho que falar que é bom. Se fulano falou que é ruim, meu Deus, se eu falar que isso aqui é bom, sendo que fulano falou que é ruim, é uma vergonha. Então, no meu ponto de vista, eu acredito que todas as leituras são válidas, vai depender do contexto, e só quem é capaz de dizer se a leitura foi válida pra você ou não é você mesmo. Porque o que você lê vai conversar com o que você já viveu na vida. Então, às vezes vai ter alguma coisa lá que vai fazer diferença pra você, que vai mudar uma forma de você pensar sobre um problema, sobre uma situação, sobre uma questão que, se você deixar de experimentar porque eu falei aqui pra você que é ruim, ou que é bom, ou que você não deveria ler, ou que é um absurdo a pessoa gostar desse tipo de coisa, ou que é um absurdo a pessoa gostar desse tipo de leitura, às vezes você vai se privar de expandir sua consciência de alguma forma. Em contrapartida, nosso tempo é limitado. Então, parece justo você fazer uma curadoria do que vai acrescentar no seu repertório de vida, né? Do que vai enriquecer a sua vida de alguma forma, do que vai trazer mais significado, do que vai melhorar a sua capacidade crítica ou de pensamento, ou sua capacidade de lidar com as questões da vida. Enfim, é isso. Eu gostei do livro, concordo com a resenha da Tati, a Tatiana Feltrin. Dito isso, espero que ela não veja, né, esse vídeo nunca, porque eu gostei desse livro e o meu gostar desse livro se justifica pela página 133, como dito antes, e como eu expliquei os motivos para vocês. Se
você puder, se inscreva no canal que tá começando agora, para me ajudar. Deixa seu like e compartilha com alguém que quer ler Tudo é Rio ou que gosta de leitura. Um beijo, obrigada!